Oi, Vitor. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo e com você? Tudo também, graças a Deus. Primeiramente, já estamos ao vivo aqui, tá? Estamos aqui Legal, com 44 pessoas aqui assistindo a gente. bacana. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, tá? De você tá vindo aqui discutir um pouquinho com a gente, apresentar, esclarecer sobre os pontos da reforma tributária, né? A gente já vem trazendo essas informações, essas atualizações para o nosso time, para os nossos parceiros já há um pouco mais de um ano, né, que a gente vem se debruçando sobre o assunto, estudando e passando e dividindo essas informações e interpretando, né, para poder passar aqui da melhor forma possível aqui para o time, para a gente passar por esse movimento aqui que promete ser bem desafiador, né, e um movimento bem grande aqui dos próximos anos e, na verdade, começamos já a viver isso já a partir desse ano, né, Vitor, dos movimentos da reforma, né, então achei que era o momento da gente trazer de novo esse tema, principalmente frente às últimas atualizações que tivemos aqui da reforma, das implementações que já estão acontecendo de fato, né? E por isso chamei você aqui, que é prata da casa, já está com a gente há bastante tempo, e para que você consiga dividir e ser um papo bem aqui informal aqui de juntos a gente conseguir passar essas informações para os clientes aqui de forma prática, né? Qual que é o impacto realmente, principalmente para aquelas empresas hoje, como eu disse, né? A gente vai falando num contexto geral, mas de forma específica e direcionado hoje para o Simples Nacional, né? Que vale tanto para aquele que é uma empresa hoje que opta pelo Simples, como aquele também que trabalha hoje com o Simples Nacional também, né? Para aquele Exato. vai e vem aqui de movimentos e de enquadramentos que é tão importante para a gente saber qual que é o impacto que nós teremos aqui a partir do próximo ano na parte de finanças mesmo das apurações, né? Passo a Legal, palavra aí para você fazer uma abertura aqui para a gente sobre o tema. legal. Obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer aqui trabalharmos juntos e trazer um tema tão importante, né? Reforma tributária aplicada, né, nos negócios diversos e hoje com um foco um pouco mais detalhado na questão do Simples Nacional. Né? Então, a gente dividiu aqui essa nossa conversa, né, em basicamente três pontos. Primeiro, trazendo os aspectos bem gerais mesmo sobre o que teremos nessa reforma tributária do consumo, né? O que está no nosso radar aqui no curto prazo. Segundo, já trazendo os impactos diretos para o Simples Nacional, né? E aqui, como o Carlos colocou, tanto optantes do Simples Nacional quanto empresas que contratam com optantes pelo Simples Nacional. Né? Teremos um regime híbrido aqui que nós comentaremos também, então acho que acaba impactando todo mundo, né? E por fim, falaremos um pouco de um impacto indireto, que é a questão da tributação da renda, né? Que foi aprovado no final do ano passado um projeto de lei que agora tributa os dividendos distribuídos de pessoa jurídica para pessoa física acima de R$ 50.000 mês, né? E tem uma discussão especialmente relevante aqui para as empresas do Simples Nacional que acho que é o momento da gente trazer também. Tá? Então, já dando início aqui, parte geral, né, desses novos tributos. O que é importante dizer aqui? A partir desse ano, esse é o ano de transição, tá? Foi feita uma reforma do consumo, que nós vamos substituir os principais impostos do consumo, que é o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e, em parte, o IPI, por dois novos impostos, né? Que serão um no âmbito federal, que é a Contribuição de Bens e Serviços, a CBS, e um no âmbito municipal e estadual, ele será conjunto, que é o IBS, tá? O que tem de diferente nesses novos impostos em relação aos demais? Né? Agora, nós teremos uma incidência ampla. Então, não vai importar mais, isso aqui é uma mercadoria, isso aqui é serviço, isso não é nada, isso é híbrido. Não. Agora qualquer tipo de fornecimento de bem ou serviço já qualifica como tributável por esses novos impostos. Tá? Outro ponto bastante positivo é a questão de uniformidade, que esse é um dos grandes gargalos do sistema que nós temos hoje, que é o número de regras distintas no Brasil todo. Né? Então, agora não. Agora teremos uma regra única para todos os estados, municípios, enfim. Os aspectos gerais serão idênticos. Tá? O que vai mudar, evidentemente, é uma questão de alíquota que cada estado e município vai ter a ingerência de definir. Tá? Então, outro aspecto importante aqui, a tributação ela vai passar a ser no destino,
Tá? Isso também é uma mudança grande do nosso sistema hoje, né? E faz com que a gente reavalie muitos aspectos de planejamento também. Né? Antes a gente pensava assim, onde que eu vou colocar a minha unidade produtiva? Vou colocar em São Paulo, vou colocar em Minas? Agora não. Agora a tributação vai ser concentrada em onde está o meu cliente. Tá? Então isso também é uma mudança de paradigma bem relevante aqui. Tá? Outro aspecto fundamental, definidor dessa reforma, é a questão da não cumulatividade. O áudio está um pouquinho ecoando aqui, eu não sei se é O comigo. áudio tá ecoando um pouco? Tá. Veja se você consegue colocar no mudo, Carlos. Colocar no Melhorou. mudo. Tá, um Agora minutinho. melhorou. Agora ficou Melhorou? 10. Tá. Obrigado, pessoal, por ter avisado. Bom, voltando então aqui a esse aspecto, tá? Não cumulatividade. A gente viveu durante esses 20 anos aí, desde que foi estabelecida a não cumulatividade para as contribuições, uma não cumulatividade bem fajuta, né? O que era para ser 100% creditamento está sendo a exceção, né? Então, agora, essa nova regra que está sendo criada, ela realmente é para permitir que todas as despesas, todos os bens, serviços tributáveis que são tomados pelo empregador possam gerar créditos para o adquirente, tá? Então, isso é uma outra mudança muito positiva que a gente enxerga aqui, tá? E é um crédito financeiro, não é um crédito escritural, né? Então, o que vai importar é o imposto que está sendo pago sobre esse serviço, sobre esse bem, tá? A tributação também agora ela vai ser por fora. O que significa isso? Eu não vou cobrar mais tributo sobre tributo, tá? Eu vou definir uma base, minha base é 100, o tributo vai incidir a partir do preço da mercadoria. Tá? Então a gente evita aquela discussão de colocar ICMS na própria base, ter que fazer o gross up inverso, né? Ou o PIS/COFINS na própria base. Não, agora nós temos o imposto que vai ser sempre cobrado a parte do valor do produto, da mercadoria em si. Tá? E, por fim, a questão da alíquota, né? Que essa ainda eu acho que é a grande dor de todo mundo, né? Teremos uma alíquota dupla, como eu comentei, uma federal e uma estadual barra municipal. Ainda não sabemos exatamente qual vai ser essa alíquota, né? Estamos aí há meses de começar efetivamente e não temos essa informação. Estimamos aqui no mercado que no âmbito federal vai ser em torno de 10% e no âmbito estadual municipal em torno de 18%. Tal como acontece hoje no PIS/COFINS não cumulativo, 9,25%, e no ICMS, que a regra é o 18%. Tá? 2026, primeiro ano de transição. Esse ano não temos uma obrigação de recolhimento, a única obrigação que existe por hora é uma obrigação de destaque desses novos impostos nos documentos fiscais, tá? Então, já diversos municípios já estão com layout alinhado, já estão, inclusive, emitindo notas com esses destaques, tá? Embora ainda não tenha uma multa, né? Inclusive, a Receita divulgou esses dias que não vai haver multa esse ano, que vai ser algo mais explicativo, né? De orientação, mas já é uma obrigação legal, né? Então, assim, não dá para a gente dizer, a gente se preocupa com isso no segundo momento. Não, já precisamos nos preocupar com isso, até porque 1º de janeiro de 2027 estará vigente já uma parte dessa reforma, né? E a obrigação será punível com multa. Então, esse ano é um ano de adaptação, mas precisamos fazer valer esse ano realmente para que não cheguemos em dezembro ou em janeiro tendo que fazer uma mudança de chave tão drástica aqui. Tá? Acho que esses são os aspectos gerais aqui, Carlos. Não sei se você quer trazer algum aspecto complementar aqui. Ô, Vitor, obrigado, viu? Sempre cirúrgico aqui nos pontos. Eu acho que é bem legal isso. Tipo, você conseguiu condensar aqui tudo de uma maneira muito, muito precisa em relação aos principais pontos, né? Eu fui até tomando nota aqui de algumas pontuações em relação a algumas situações que eu vejo que dentro desse contexto, né, principalmente na parte operacional mesmo, da vivência da implicação da tributação mesmo no dia a dia das empresas, né? Então, assim, algumas coisas que a gente precisa desmistificar hoje para o pessoal, que é uma mudança, né? São dois tributos grandes que entram hoje substituindo aqui quatro, que é o PIS/COFINS, que entra aqui o CBS, né? E depois a gente tem aqui o IBS que substitui o ICMS, o ISS, né? Mas o IPI também que entraria dentro da esfera do federal, que está à parte, né? Que ele continua ali dentro ainda dentro da Zona Franca de Manaus, ele continua operante, mas no restante do país não temos mais ele, né? Mas o que gera bastante dúvida hoje que o pessoal ainda está se apegado ainda é aquela questão assim, ó,
Ah, eu sou contribuinte do ICMS, né? Ah, eu não sou contribuinte do ICMS, então agora com a reforma tributária, se entra o IBS, como que eu vou pagar esse IBS que tem ICMS e ISS ali dentro e hoje eu só pago o ISS, né? Então, realmente, hoje a implantação realmente ela é um imposto, um tributo, né? Que ele vai impactar todas as frentes aqui de negócios, né? Então, muitas áreas que nem tinham tributações hoje para a parte de nem de ISS e nem de ICMS, né? Como a gente vê muito aqui, tanto o setor Lo- de Locação de locação, né? imóveis. Essa. Locação de imóveis, setor imobiliário que não tinha essa atividade, nem nota fiscal, né? Nunca se teve. A gente vivia muito isso aqui no momento de regulamentar uma operação de cliente, quando se falava, ah, mas é uma locação, peço a nota fiscal, falava, não, não tem, é um contrato de locação, um recibo que celebra aqui o acordo entre as partes, e isso já é um documento legal, né? No entanto, agora com a reforma, né, a reforma do consumo, né, isso deixa de existir. Então, essas operações elas passam a ser contribuintes do IBS e do CBS, né? Ele é um contribuinte da reforma tributária, inclusive até mesmo uma pessoa física, né? Dependendo Exato. aqui do faturamento que ele possa ter aqui de movimentação no ano, ele é um contribuinte eleito para ser obrigatório aqui a aderir à reforma tributária, né? Então, até nesse rol aqui de documentos que nós estamos vivendo esse movimento de implantação desde janeiro desse ano em relação ao destaque obrigatório do IBS, do CBS, desse 1% que é a somatória ali desses dois tributos ali para efeito hoje ainda apenas ilustrativo hoje, justamente para que a Receita Federal já tenha esses dados ali para poder tabular, verificar como que é o comportamento desses dados hoje dentro da apuração assistida, né? Exato. E de fato, né, essa apuração assistida ela está sendo feita, né? Nós temos aqui o prazer aqui de ter um cliente da casa que entrou dentro do piloto da Piloto. reforma desde o ano passado, né? Então a gente já está acompanhando esse processo já há um bom tempo, né? E isso fez com que a gente tivesse acesso a esse movimento de implantação e como que é feita essa leitura ali dentro do portal, né? Então é impressionante assim a forma como que é. Tipo, a apuração já vem pronta, realmente, essa apuração assistida é Eu assistida já de vi, já. fato É mesmo, né? realmente impressionante. É algo que as empresas assim não vão mais ter que, eu preciso estar acompanhando isso com a minha equipe contábil, com o meu tributário. Não só isso, né? Tipo, o teu financeiro, a tua operação tem que estar ali de fato ali acompanhando no dia a dia, né? Essa movimentação descrita, porque é ali que você vai estar vendo qual que é os créditos que estão ali caindo de fato, né? Em cima das suas operações, né? Então, é nesse ponto, sabe, que eu vejo que, voltando um pouquinho aqui em relação à parte do enquadramento, a parte da regulatória em relação à parte dos documentos fiscais, nós passamos um aperto bem grande aqui com as empresas para adequarem os sistemas, fazerem aqui as revisões realmente de nível de cadastro, sabe? Muitas empresas, os grandes, começaram a já cobrar já realmente a documentação de forma correta, espelhando realmente com a reforma, embora o sistema ele não tivesse ainda barrado ainda as emissões, né, para poder validar, que era o que prometia lá de início e deixou a gente muito preocupado. Ainda bem que não fez isso, porque senão realmente teria parado, teria travado o mercado de operar, porque realmente não teria como ter emitido, porque não eram assim umas questões de ordem somente técnica, era uma questão também de ordem da própria fazenda, mesmo de regulação, né? Que é o Uhum. caso que aconteceu com as prefeituras, né? Então todas elas têm um sistema, eu costumo falar que tipo, é como se fossem empresas separadas com as mesmas dificuldades que a gente convive aqui hoje com os nossos clientes, com os nossos negócios em termos de parametrização, em termos de emissão e controle fiscal, a prefeitura viveu isso, né? Então ela não 100%. conseguiu receber ali aquele documento, validar aquilo nas regras que a Receita previa, o contribuinte aqui tentando fazer, a prefeitura não conseguindo validar do outro lado, né? Então, gente, esse momento parece que a gente está falando, a gente está em maio ainda, tipo, mas janeiro, o ano passado eu lembro quando a gente tratou desse tema em março do ano passado, já falávamos já desse teste de 2026, já Uhum. lembrava e alertava todo mundo que passa muito rápido e que 27 já estava aí, realmente, 27 já está batendo na porta. Realmente as documentações aqui já estão sendo obrigadas realmente a serem emitidas, os clientes já estão cobrando isso, né? Então, daqui por diante, muitos sistemas, Vitor, já até criaram trava, já por segurança, né? A gente tem aqui um grande parceiro que é o Visual Rodopar, né, da Datapar, que eles colocaram já trava, já justamente porque o sistema já está pronto, já está validado, os campos específicos de preenchimento. Então, aquele cliente que não foi lá e fez a lição de casa de É, preenchimento, já foi, tipo assim, ó, já tô te não alertando o que você fornece. precisa fazer.
Porque se você não fizer, depois ele vai ser multado, né? Então, assim, meio que está cruzando até mesmo com as questões de obrigações operacionais. Então, acho que isso é bem importante realmente ter esse tratamento, esse cuidado, porque até mesmo esse nível de documentação que antes não tinha esse tratamento de necessidade de emissão de documento fiscal, agora passa a ter, né? Então, agora, a Perfeito. partir do segundo semestre, aluguel passa a ter exigência da emissão aqui da nota fiscal, né? Com os destaques. Então, o mercado, né? O B2B, né? Ele já começa a já cobrar por isso, né? Então, acho que e é muito assim, eu vejo que a gente não pode deixar para fazer isso só por um impulso de cobrança do mercado. A gente precisa fazer isso também pensando no compliance, porque a gente não pode esquecer que quem vai pagar essa conta no final do dia, né, seremos nós contribuintes, né? Que seremos obrigados a aderir à reforma e estamos ali com as ferramentas para poder gerir isso da melhor forma, né? Para que essa carga tributária que venha que será aplicada, né, em cima das operações, né, ela atinja aqui de uma forma que você consiga administrar ela, né, ou no mínimo mensurar para poder discutir ali realmente com o seu cliente, né. Então, acho que você comentou em relação às alíquotas, que a gente não tem ainda uma alíquota ainda definida, mas eu acho que deve chegar bem próximo desse 28%, a somatória das duas, né. Para o ano que vem, né, o regime, a reforma ela vai ser uma reforma Gradual. faseada, né, então 2026 a gente teve aqui o ano de implementação de notas técnicas, da parte de regulamentação, da parte de documentação fiscal, de implantação de sistemas, né, para que sim, a partir de 27 vire a chave, que a partir de 27 a gente já passa a ter um impacto grande, porque daí não existe mais PiscoFins, Exato. a gente já passa a partir de 1º de janeiro já com o CBS. Então, a partir de 1º de janeiro, não tenho mais destaque de PiscoFins, nem precisa nem devo ter mais o campo de PiscoFins nos meus documentos fiscais emitidos a partir de janeiro de 27, né? Mas o CBS vai ter que estar lá presente, refletindo exatamente a carga tributária que tem. Tem que tomar cuidado para o sistema não estar pegando uma alíquota fixa ali de 0,9%, que é o que ele está pegando hoje, e botando ali em cima desse faturamento. Não, eu vou ter que trabalhar com a alíquota que realmente vai ser liberada. Provavelmente nos próximos meses a gente já deve ter essa publicação, né? E já fazer os testes, porque a partir de janeiro ela já vai estar debitando, né? E, consequentemente, como você comentou em relação à parte da não cumulatividade plena, né? Que é realmente, gente, quando a gente fala disso, é que agora existe a possibilidade real de tomada de crédito, né? De tudo aquilo que a gente faz aquisição de produtos e serviços, exceto pessoa física, né? Que pessoa física ele Mão de obra. não gera crédito, então aí é onde que a gente entra naquele ponto bem delicado da reforma tributária, que é o cobertor curto, né? Então, assim, cobre a cabeça e fica com o pé de fora, porque o setor que está mais angariado com custo na parte de folha de salários é um setor que passa a ter um impacto maior Maior. da reforma tributária, né? Porque a gama de crédito dele é mais concentrada na folha de salários e, consequentemente, o que sobra aqui, ele vai ter crédito, mas comparado com a indústria, com o comércio, é uma base, ele acaba sendo mais afetado, né? E tudo isso a gente precisa ver na antecedência para negociar contratos, para já deixar isso tudo já tabulado em sistemas, né? E aí é onde que a gente já começa já a passar aqui pro nosso segundo tema, que é o tema falando exatamente do Simples Nacional, né? Eu não sei se você quer fazer algum acabamento dessa área da parte principal dela para a gente partir para o Simples. Legal, não, acho que foi super bem sumarizado também da sua parte. Eu acho que o que é importante também comentar é a importância agora da gente começar a fazer um trabalho de compliance, né? Além do trabalho de preparação para a reforma, fazer um compliance de entender fornecedores, entender onde estamos, né? Onde estão os nossos estabelecimentos, faz sentido ficar, entender precificação, entender impacto de incentivos fiscais que a partir dos os incentivos de PiscoFins, o ano que vem já não existem mais. Os de ICMS ainda existem, mas a partir de 33 também não existem. Então, essa reforma é muito mais profunda do que uma mera substituição de um imposto por outro, né? É uma mudança de cultura mesmo e que vai exigir, principalmente num setor como o setor de transportes, que está passando por tanta coisa nesse momento, né? Com o combustível nas alturas, margens super apertadas, vai exigir uma disciplina e um rigor metodológico muito forte para que ele consiga se manter competitivo, né? Acho que esse é o overall aqui da conversa. A gente pode, acho que, passar aqui para a parte do simples, então. Maravilha, Vitor. Da parte do Simples Nacional, então agora entrando direto ao ponto no Simples Nacional, e
Hoje a grande maioria das empresas no país hoje são optantes pelo Simples Nacional, né? Então ele foi criado lá na década de 90 ainda, passou por várias transformações, né? E segue ainda tendo muitas mutações, e uma delas agora é essa possibilidade, né, real do Simples Nacional, né? Ele tem a possibilidade de ser ou não um contribuinte da reforma tributária, né? E eu vou tentar, sim, ser o mais didático possível nesse tema para que a gente possa, depois, qualquer dúvida, tá, pessoal, que vocês tiverem, por favor, manda ele para a gente ali. A gente vai ter uma central aqui de recebimento de dúvidas de vocês e teremos aqui o imenso prazer de responder cada uma delas, tá? O nosso papel aqui realmente é de contribuir realmente aqui com o setor, com os parceiros, né, com todos vocês, para que a gente possa esclarecer e implantar realmente esse sistema da reforma tributária da melhor forma possível, para que não seja por falta de informações que a gente caia em erro e que a gente amargue aqui com problemas de escrituração ou algum tipo de prejuízo, né? Então, em relação a essa parte do Simples Nacional, né, você já deve ter ouvido já, tem se falado bastante da expressão, até a mídia mesmo tem falado Simples Nacional híbrido, né? Não existe isso no sentido técnico hoje, tá? A Receita Federal não tem essa expressão, mas a gente passou até essa. Acho que até veio muito por causa depois da pandemia, a questão dessa questão do híbrido, de trabalhos, tudo, né? E trouxe isso para a questão do simples, porque realmente é isso. Você, assim, você pode estar. E faz muito sentido essa questão do híbrido dele, porque até não é mais uma. Embora você vá escolher o regime até agora, então, a gente tinha uma escolha de regime anual, né? Então, agora a gente passa semestralmente a fazer essa escolha, né? Isso é a grande informação que eu quero que vocês gravem, a importância da gente estar discutindo e falando do Simples hoje, né? Ainda dentro do mês de maio, porque já já nós vamos ter que fazer essa escolha já pensando em 2027, né? E é uma escolha importantíssima, não dá para fazer essa escolha se você que é hoje uma empresa que opta pelo Simples Nacional ou que deseja optar pelo Simples Nacional no exercício de 2027, o momento de escolher esse regime e saber se você vai ser ou não um contribuinte da reforma tributária, é aí que entra essa questão do híbrido, porque agora você pode ser um Simples Nacional, mas optando ou não pela reforma, né? Então, você pode ter hoje todos os benefícios do Simples Nacional, né, de pagar o tributo numa única guia, que é o DAS, que ele gere ali, ele consolida ali todos os tributos que a empresa tem, né? E aí ele, dentro dessa cadeia, a gente tem ali o benefício do INSS, que para a grande maioria das atividades que estão ali dentro do Simples Nacional, que não tem ali o impacto do fator R, né, que são aqueles que estão realmente com representatividade de folha de salários, com custo expressivo, que é onde que entra esse benefício do setor, né, da área e da receita realmente que a Fazenda dá realmente esse benefício para os contribuintes, justamente para que ele fique com alíquota zero de INSS, que é um peso do INSS hoje para a parte. Isso é para realmente para difundir, para alavancar a expansão da mão de obra, realmente é benefício realmente de fato. Então, esse benefício do Simples em relação ao INSS, ele se mantém, tá? Então, independente se a empresa ela é ou não contribuinte da reforma, sendo optante pelo Simples, o benefício do INSS é direito garantido dela, ela vai ter essa manutenção. Então, aquela empresa que já tem hoje, eu tenho certeza que o meu melhor regime de opção é o simples. Você não tem que ter dúvida em relação a isso, se você vai mudar para o lucro presumido ou para o lucro real. Então, a primeira questão que eu deixo para vocês é isso, tipo, ó, se tem certeza que esse é o melhor regime, então a gente tem que superar que você agora só tem que decidir o quê? Agora eu vou ser um simples nacional que opta pela reforma ou não opta pela reforma, né? Nessa esteira, aí você tem que saber principalmente quem são os seus parceiros, né? Quem são Clientes, os né? seus clientes, né? Porque é aí onde que você vai saber se você vai ser ou não um contribuinte da reforma tributária. Porque se você, até para já livrar aqui alguns que estejam assistindo aqui, que operam no B2C, que é aquele que opera com a pessoa física, aquele que é uma loja do shopping, aquele que é uma padaria, que é um supermercado, que é um mercadinho, que oferece Restaurante. um estabelecimento tipo de prestação de serviços, que opera, que o teu principal cliente, ou a tua maioria dos seus clientes, a maioria do seu faturamento está vindo de pessoa física. Não se preocupe, você vai ser um contribuinte do Simples Nacional e não deve migrar para a reforma tributária. Por quê? Porque o seu cliente não vai utilizar o seu crédito de IBS e de CBS, que é o crédito da reforma, né? Agora, se você
for uma empresa que é realmente que opere no Simples Nacional e que você tem ali o B2B, que é aquele que você opere com PJ, e esse seu PJ são aquelas empresas que são empresas do lucro presumido e do lucro real, certamente essas empresas vão lhe pedir aqui o crédito do IBS e do CBS para elas. Para ela não pedir aqui, vai ser mais um acordo que vocês vão ter que ter, porque às vezes o repasse, e consequentemente, nós vamos chegar nisso, já já vou falar para vocês aqui não vou projetar, mas já vou te falar em relação à alíquota efetiva que a gente tem hoje no Simples Nacional, e como que vai ficar isso, pensando em 2027 em cenários práticos, né? De como que ficaria isso para que você saiba qual que é o teu impacto, porque o Simples Nacional já é, como a gente começou falando lá atrás, o benefício principal é o INSS. Então, sabendo que é o INSS, é porque são empresas que têm um custo de INSS elevado ali dentro. Consequentemente, é uma empresa que não tem tanto crédito, né? E também vale falar que nesse peso de alíquota, de apuração, né? Não é só pensar também no débito, né? Dessa empresa que vai apurar ali sendo contribuinte da reforma tributária, optando pelo Simples, e sendo contribuinte pela reforma, ele vai ter que apurar que o IBS e o CBS é apartado da guia, né? Ele vai ter aqui o DAS, que é o Imposto Único do Simples, que vai estar calculando ali o IR, a CS, o INSS, a contribuição social, mas ele vai ter ali o INSS, mas ele vai ter ali apartado o IBS, o CBS, que ele vai ter uma escrita apartada, separada. Pensem hoje naquela questão é como se fosse um lucro real para o Simples Nacional, tá? Porque, de verdade, você vai ter também direito a crédito de tudo aquilo que você, hoje, enquanto contribuinte do Simples Nacional, não tem crédito para poder abater desse IBS e do CBS. Do restante, que é aquela guia do DAS, que realmente são esses outros tributos que eu comentei, IR, CS, INSS, essa parte ele fica ali, paga-se pelo faturamento bruto, operacional bruto da atividade da empresa. No entanto, o CBS e o IBS, você vai pagar de acordo com a alíquota que vai ser liberada, né, que a gente está trabalhando aqui numa alíquota hipotética de 28%, de 10% de CBS mais de 18% de IBS, né, nessa frente, tudo aquilo que você adquirir, né, de produtos e de serviços, né, com notas fiscais, consequentemente, que do outro lado o contribuinte tenha feito o pagamento desse tributo, você tem o crédito. E, consequentemente, ali a tua alíquota não vai ser mais 28%, né? Porque você vai ter também o peso desse crédito que vai vir. E isso abate da sua apuração, então a sua alíquota efetiva fica um pouco menor. Então, esse número é importantíssimo você conhecer, justamente para se projetar, né? E chegar para junto do seu cliente, né? E negociar aqui uma revisão de preços, né? E um outro ingrediente que eu coloco nessa conversa aqui, que além de fazer essa lição de casa perante a sua apuração, da sua alíquota, também ver qual que é o player que você também tem dos seus fornecedores, né, para saber realmente o crédito real que você vai ter aqui, porque para cada aquisição de produto e serviço tem ali também um peso de base de cálculo do IBS e do CBS, então não necessariamente porque você vai ser um contribuinte que vai ser tributado na alíquota cheia, sobre 100% da tua operação, que os teus fornecedores vão também ter isso. Por exemplo, serviços médicos tem uma alíquota reduzida, então o plano de saúde, ele não vai gerar 100% da base de crédito sobre a fatura de R$ 10.000 que vocês façam a contratação aqui. Não, ele tem uma alíquota reduzida, aluguel tem uma alíquota reduzida. Então, por aí vai. Então, assim, é um cálculo bem importante, precisa ser feito com muito cuidado, mas esse é um número que os teus próprios fornecedores também, possivelmente aquele que também é um prestador de serviço que poderá ser onerado pela reforma tributária, também vai ter um repasse de preço. Então é importante saber o que vem dele, para que na hora que você for renegociar os seus valores, você já venha já com uma renegociação. Tanto já sabendo desse efeito de ajuste, de cadeia, de ajuste de operação dos teus fornecedores chaves, que também serão impactados pela reforma, junto também já adequando isso dentro da sua releitura de planejamento, já para que você já chegue já junto do seu cliente e já fale, olha, a partir do próximo ano eu vou ter aqui um aumento de X% em função da reforma tributária. Claro, já feito toda a lição de casa, sabendo qual que seria o impacto do teu contratante, né? Então, assim, esse é um ponto que eu gostaria de estar passando do Simples, Vitor. Eu passo para você agora, para você comentar um pouquinho do tema também, tá? E para a gente tá seguindo na frente aqui. Legal. Acho que só tem dois comentários adicionais aqui. A tua exposição foi muito clara, né, de que nós temos, então, dentro de um regime único, que é o Simples Nacional, nós teremos duas opções. Serei um simples contribuinte dos novos impostos ou não contribuinte, tá?
que eu acho que é importante dizer? Nesse ano, essa opção ela tem que ser feita, tá? E o prazo final é dia 30 de setembro. Tá? Depois você ainda tem um prazo adicional para você cancelar a opção até o final de novembro, mas é só para cancelar, não é para aderir novamente. Então isso é muito importante, né? Essa opção geralmente ela é feita em janeiro, né, do próprio ano, agora não. Para 2027, as empresas que tenham interesse em se manter no Simples ou migrar para o Simples terão que fazer essa opção até 30 de setembro. E mais importante, nessa mesma data, elas também terão que optar se elas serão ou não serão contribuinte. Tá? Então, o exercício que nós estamos comentando aqui, de você buscar quais são os meus clientes, a minha base de clientes, a minha base de faturamento, ela é essencialmente pessoa jurídica, é pessoa física, e ser pessoa jurídica em si não é um problema, que pode ser uma outra pessoa jurídica do Simples. Né? Então, aí muda muito pouco. Né? Então, mas a gente vai precisar entender bem isso. Né? Isso é especialmente importante em operações em que você tem muito de um faturamento concentrado em poucos clientes. Tá? Porque aí, claro, esse cliente tem muito mais peso de barganha, né? Você vai precisar ter essa conversa antes. Até porque essa opção vai ser uma opção irretratável. Então, se você não tiver feito essa análise e simplesmente decidir de uma forma ou de outra, o seu cliente pode simplesmente quebrar o contrato com você. Falar, olha, agora o seu preço acabou de ficar 20%, 30% mais caro para mim. Né? Então, não fecha mais a conta. Tá? Então, muito importante a gente ter isso claro agora. Tá? O Carlos já colocou, então, os cenários, né, de contribuinte e não contribuinte. O que eu acho que é válido aqui agregar? Tá? Onde que, pela nossa experiência aqui, tem feito sentido o contribuinte ser contribuinte do IBS e do CBS? O Carlos já colocou venda para pessoas jurídicas que estão no regime regular, né, o B2B, que a gente chama business to business, sobretudo empresas de lucro real presumido. Empresas que têm um volume relevante de despesas e créditos geradores de imposto recuperável, tá? Não é o caso, por exemplo, de folha de pagamento, mas às vezes você tem uma operação, principalmente de comércio, que você tem muito insumo, né? Então eu adquiro muitas mercadorias, eu uso muitos serviços tributáveis. Então, às vezes, aí a minha margem é curta, às vezes isso daqui justifica você estar também nesse regime como contribuinte, tá? E também operações beneficiadas. Então, se eu tenho, por exemplo, um regime diferenciado de CBS, IBS, ou uma base, uma alíquota reduzida, como, por exemplo, nós, advogados, contadores, médicos, profissões liberais em geral. Se a gente for optante pelo Simples e optar por ser contribuinte regular, nós não vamos pagar no ano que vem 10%. Nós vamos pagar uma alíquota reduzida de 6%. Né? Então, assim, faz diferença? Vai ser um impacto tão grande? Né? Quem são os meus clientes? Quanto menor a sua alíquota efetiva, né, vamos dizer assim, menos impacto vai ter para você em termos de operação aqui. Tá? Nesse aspecto também é importante dizer, e o Carlos também deixou isso muito claro, que é uma tendência que, principalmente as empresas de médio, grande porte, né, elas pressionem esses prestadores de serviço do Simples para eles serem optantes. Né? Até porque isso vai ser dinheiro na hora. Né? O preço do teu serviço não é mais somente o 100 ou 200 que você vende, é o imposto que ele recupera. Tá? No regime do PiscoFins, para ele pouco importava o quanto que você destacava de imposto. Você podia estar no Simples, podia estar no Real, no Presumido, ele ia tomar 9,25% sobre o valor do teu serviço. Né? Agora não é mais assim, agora é o imposto efetivamente pago. Então, essas pressões, elas irão acontecer, tá? E aí é importante a gente se antecipar a isso, pensar, né, formas de lidar com os principais clientes para que a gente tenha isso estruturado e não comprometa a viabilidade do negócio. Tá? Por outro lado, para os não contribuintes, né, o que eu acho que é o fator central? Você tem que entender que se você não for contribuinte do CBS e IBS, a vida é normal. Você vai pagar lá o DAS como você paga hoje, em vez de vir um pedacinho de PiscoFins, vai vir um pedacinho de CBS e IBS. É isso. E o seu adquirente, ele vai poder tomar o crédito somente desse pedacinho do CBS e IBS. Então, num exemplo hipotético aqui, se a minha DAS tiver uma alíquota de 15%, tá? Vamos supor que 3% é CBS e IBS. O meu adquirente, ele vai poder tomar o crédito de 3%, tá? Que é justamente o percentual aqui correspondente a esses novos impostos. E a contrapartida é que não sou contribuinte do IBS e CBS, eu não posso tomar nenhum crédito sobre as minhas operações. Então, se eu optar por essa modalidade e eu contratar serviços, eu não posso me apropriar de nada de crédito. Eu vou pagar somente o valor já unificado lá no DAS. Tá?
Modelo que faz muito sentido para a pessoa física, né? Quando você vende para a pessoa física ou para consumidor final, ou como eu comentei, para outras empresas do Simples, tá? Que não são optantes aqui. Empresas que têm baixo volume de créditos também, né? Ou, em contrapartida, que têm folhas altas, né? Aqui, com toda certeza, não faz sentido você ser contribuinte do IBS da CBS. Você não vai ter uma vantagem competitiva mesmo, tá? Então, acho que são essas as situações. O importante é, temos um trade-off, temos uma escolha para fazer. Essa escolha tem um prazo, né, 30 de setembro, e não adianta chegar dia 25 e falar, agora eu vou decidir. Não, esse é um processo, né? Exige algo que não é somente o contábil, não é somente o fiscal, né? É a operação da empresa. A gente vai ter que olhar como que estrutura de custos, estrutura de despesas, entender o que dá crédito, o que não dá crédito, entender quem são os meus clientes, se é algo pulverizado, se eu tenho receita bem decorrente de um ou outro cliente, entender o impacto para eles e nos antecipar para que tenha isso muito claro, dado que isso será irretratável por 6 meses. Aí comentando um pouquinho ainda sobre o Simples, Vitor, dando sequência, esse assunto é muita coisa, né? Você vai vendo e vai puxando, né? Mas a gente tem aqui um grupo aqui dentro de empresas, né? Que tem uma representatividade grande aqui também de enquadramento no Simples, que são hoje aquelas empresas que tinham, virou um prestador, era um PJ, era uma pessoa física que estava dentro de CLT, virou uma pessoa jurídica, hoje montou uma empresa de prestação de serviços, né? E passa ali a prestar serviço para várias empresas, ou até mesmo para uma empresa só, né? Que é até um tema que está sendo hoje discutido pelo STF em relação a esse tema da pejotização, né? Que tem hoje uma previsão legal para segurar, né? Mas é um tema que está sendo discutido, mas vamos falar sobre o aspecto de que hoje ele é vivo, está lá, tem a sua estrutura societária, existe a empresa e ele hoje, a maioria deles são optantes pelo Simples Nacional, né? Esse movimento é um movimento que realmente, assim, eu preciso fazer realmente a conta aqui, e não é pensar mais na... Isso que eu falar vale tanto para ele como também, assim, para todas as empresas, inclusive esse hoje que é o B2C, que opera com pessoa física, tá? Acho que é importantíssimo, até mesmo para você ter aqui base de análise, saber realmente qual que é o peso do seu resultado realmente enquanto empresa, né? Enquanto empresário, porque a gente vai chegar nesse ponto aqui depois, logo, logo lá onde eu vou falar um pouquinho da reforma da renda, né? É a regulamentação de forma real, de tudo aquilo que eu faço hoje, aquisição de produtos e de serviços, gente, não tem que ter informalidade de compras, tá? Tem que ter formalização mesmo, tá? Agora, assim, com a reforma tributária, não existe mais a ND, OST, recibo, é tudo nota fiscal. Então, você não se permitam mais cair nessa armadilha de comprar sem nota. E, principalmente, tá? Tem aqueles que hoje já operam enquanto empresa, tem lá o faturamento, paga o imposto, paga a contabilidade, isso é realmente o resultado que ele está lá escriturando e apurando o resultado dele, só que do outro lado tem várias despesas que ele paga ainda enquanto pessoa física, que realmente é o custo dele enquanto prestador, né? Então, essa confusão entre pessoa física e pessoa jurídica tem que deixar de existir, né, de mistura de papéis, porque isso vai ter um peso grande na reforma da renda, nós vamos falar já já, que senão vocês vão cair aqui numa armadilha, porque daí você vai gerar um lucro que não existiu realmente no teu negócio e tendo que pagar imposto de renda sobre isso na pessoa física, tá? Então, de todo esse imposto que a gente já falou aqui, que é o imposto do consumo, que é a carga mais alta tributária hoje no nosso país, realmente é o imposto do consumo, e agora a Receita viu, sim, a questão do imposto de renda, então começou a tributar realmente o imposto de renda sobre os dividendos, né? Então você pode cair nessa seara justamente por uma falta de regulamentação, né, de previsibilidade. Além do fato que eu acho que é o mais importante, sabe? É deixar realmente aqui você conhecer realmente qual que é a tua margem, o que que você opera. Que se você mascara realmente o teu resultado. Então toda vez que você faz uma operação aqui que se permite fazer algo na informalidade, né, achando que você está tendo um desconto de X% do outro lado, na verdade você está perdendo, porque você mascara seus resultados, você não consegue saber, você não consegue se projetar em cenários, né, e em projetos futuros, e agora daqui por diante, sabe, cada vez mais os sistemas estão ficando fechados. Então, os riscos aqui de fiscalização, de autuação, são riscos reais e não tem mais aquela ideia, é só o grande, né? Simples Nacional não pega, lucro presumido não pega. Não, gente, agora, tipo assim, é uma reforma que está tudo muito pronto, muito estruturado. Então, acho que é o momento de colocar a casa em ordem. Eu tenho falado muito isso com
sempre que eu tenho a oportunidade de discutir aqui com os empresários que estão com a gente sobre esse ponto, então assim, mande eu colocar a casa em ordem agora, não deixa para depois, sabe? Porque depois a gente vai acabar perdendo a vez, né? E depois as multas vão chegar e essas multas são altas e às vezes você passa a deixar o teu negócio inviável justamente por não ter uma organização. Então é importante ter isso transparente. Só para fechar a parte do Simples Nacional, né? Eu fiz aqui, Vitor, um cenário de uma análise de um caso concreto, tá? De uma empresa que é uma prestadora de serviço, que tem assim, um peso grande aqui de folha de salários, praticamente 70% do custo principal dela é folha de pagamento, né? E o restante aqui é entre parte financeira, entre parte de consultorias, né? Que pesa o custo do que daria crédito aqui para a parte da reforma tributária não chega em 20% aqui de crédito de IBS e CBS, né? Mas é uma empresa que no ano passado o faturamento dela chegou em 2.965.000, né? Uma empresa optante pelo Simples Nacional, vinculada no anexo 3, então é um anexo que tem bastante benefício aqui do Simples, onde que ele começa a ter a alíquota da faixa inicial de 6%, né? Hoje ele está na quinta faixa da apuração do Simples Nacional, com o faturamento do último mês foi de R$ 267.000, então ele estava com uma alíquota efetiva de 16,76. E, gente, quando a gente fala de alíquota efetiva, é o tributo que ele apurou real, tá? Dividido pelo faturamento dele. Então, é a representatividade realmente do tributo sobre o total. E no Simples Nacional é muito simples, porque esse é o único tributo que ele tem. Então, você não precisa nem ter o trabalho de ficar somando, pegando guia de lá e de cá. Não, tá lá a apuração, pegou quanto você pagou, quanto você apurou, dividiu pelo seu faturamento, você chega na sua alíquota efetiva. Esse é um número assim, que tem que guardar, porque a partir dele a gente vai começar a produzir cenários e saber se compensa ou não, tá? Ou qual que é o teu impacto, sendo um contribuinte da reforma que possivelmente você terá que ser operando no B2B, onde o seu cliente vai ser um cliente que para ele o teu crédito é um crédito-chave, né? Aqui a palavra é a competitividade, né? Saber se você realmente é, né, uma empresa que vai se permitir a competir de igual para igual com outros setores. Por isso que existe a possibilidade de migrar para o regime do IBS e do CBS, se é um optante pela reforma. E aí nessa esteira, né, fazendo esse cálculo, né, essa mesma empresa, pensando só em 27, tá? Eu não vou aqui colocar cenário para 2033, porque está muito longe disso, e assim, a reforma vai ser faseada, começou agora com parte de documentação de base, no próximo ano, 27, começa de fato já o IBE, já o CBS, né, 100% implantado, 2028, 100% do CBS, só a partir de 2029 que a gente começa a transição aqui do IBS, de fato, que ele começa a pesar 10% de entrada e vai tirando 10% de ISS e de ICMS, né? Até que chegue em 2032, que ele está representando 40, 60, e em 2033 deixa de existir 100% ICMS e ISS e passa a ficar só o IBS. Então, como é um cenário que está um pouco distante, e a gente precisa tomar a decisão agora para 27, né? E lembrando que 28 vai ser copia e cola de 27, então não tem que, então assim, a gente já tem esse cenário prático para os próximos 2 anos, porque eu tenho que tomar minha decisão agora. Então, nesse momento, pensando nessa fotografia, né, essa empresa que eu comentei aqui para vocês, desse faturamento, desse anexo, né, ela sendo um contribuinte, tá, da reforma tributária para o próximo ano, e esse cliente aqui é um cliente que ele opera no B2B, tá, que os clientes dele são empresas maiores, são empresas do lucro real, que o crédito para ele ali é um crédito que faz muita importância, muita relevância, né, ele vai contar com esse crédito, com certeza. Então, nessa frente, essa é uma empresa que a alíquota efetiva dela, depois que eu somar, separei aqui, tirei o CBS dali de dentro da apuração, no próximo ano, que é o que substitui o PiscoFins, né? Ele vai sair de uma alíquota de 16,76 e vai para uma alíquota de 14%. Então, assim, diminui porque tirei o peso do CBS dali de dentro, que é o PiscoFins. Mas, por outro lado, eu fui lá e coloquei o CBS que ele vai ter que pagar separado, né? E o CBS é sobre... Trabalhamos com a alíquota aqui hipotética, tá, gente, de 10%, lembrando de sempre essa alíquota do IBS e CBS é uma estimativa ainda. Aí, aplicando ela tanto para o débito quanto para o crédito, tivemos cuidado também de olhar dentro dessa cadeia de crédito aqui se todas aquelas aquisições são aquisições que o crédito é 100% de entrada, se tem alguma base de redução, né? Mas com isso nós chegamos em quê? Numa alíquota efetiva, somando a alíquota do DAS, que já vai estar tirando o CBS. Apurando o CBS à parte no débito e crédito, a gente chegou numa alíquota de 22,83% alíquota efetiva. Então, assim, era uma empresa que ela apurou 37.427 de tributo sobre um faturamento de 267 mil, e os mesmos 267 mil
com a reforma tributária, foi para um tributo líquido já de R$ 61.000. Então, consequentemente, ele teve aqui um aumento aqui de tributação, né? De impacto na ordem de 6,7%. Então, esse é o número, e esse número aqui, é claro, está sem ver ainda esse aspecto aqui de contratação, da cadeia que ele está inserido, se os fornecedores dele vão ter repasses de preço para ele, né? Que ele precisa, antes de bater na porta lá desse cliente dele aqui, dos clientes que são optantes pelo lucro presumido, lucro real, que serão optantes pela reforma tributária realmente, que contarão com esse crédito, né? Para falar, ó, meu aumento não vai ser só de 6,7, porque às vezes ele vai receber aqui o aumento inflacionário devido a, não da inflação direta, mas do repasse realmente de preço do impacto da reforma para os outros parceiros, né? Mas no mínimo a gente tem aqui esse peso aqui de aumento, né? Então é algo que ele já tem que saber, porque às vezes ele vai bater na porta desse cliente dele e o cliente vai falar, não, pode continuar no Simples Nacional, porque eu sou um cliente que eu vou ficar credor no regime da... Porque tem isso, tá? A gente não tem isenções aqui dentro do regime da reforma tributária, no entanto, a gente tem ainda a imunidade tributária, né, que é prevista pela Constituição Federal. Então, para todas as operações que são operações de exportação, não tem tributação de IBS e CBS sobre elas, né? Então, pode ser que essa empresa, seu cliente, seja um cliente que seja um revendedor, seja um exportador, seja uma transportadora que entrega para exportação, seja um terminal de exportação, né? Seja uma trade. Então, sim, para ele, possivelmente, ele vai ter a manutenção do crédito dele, então pode ser que para ele o seu crédito não vai fazer diferença. Então, esse papo com o seu cliente sobre a tua importância de ser ou não um contribuinte da reforma é importante, é de relevância, porque às vezes você vai simplesmente fazer um enquadramento só por você, deixar para repassar esse preço, depois às vezes para ele não fazia sentido. Ele fala, não, continua no Simples Nacional, no regime normal, não precisa mudar porque eu não vou fazer questão do seu crédito. O seu crédito não faz diferença para mim. Então aqui é que entra essa questão da competitividade, tá? E de olhar isso assim de uma maneira bem estratégica, tá? Legal. E só nesse aspecto também, um complemento, pela regra agora do CBS e da IBS, as operações que têm imunidade, né, os créditos das operações anteriores, eles são anulados. Né? Então é mais um argumento que, assim, se o meu cliente ele é um exportador, o crédito no serviço que eu prestar para ele, de algo que eu vender para ele não vale nada. Né? Então eu acho que isso agrega mesmo na tomada de decisão. E daí a recomendação. Não é uma receita de bolo, a gente precisa entender, empresa por empresa, como está composta a carteira. Então, acho que essa é a mensagem que precisa ficar aqui. Entender quais são os seus clientes, qual o regime desses clientes, né? São grandes pagadores de impostos? Não, são pessoas que acumulam impostos na cadeia diante do negócio, diante do tipo de operação deles. Isso mesmo, Vitor. Vitor, então acho que a gente passa então para Passar para a parte dos o dividendos, então, último né? tema, para a parte dos Legal. dividendos, a tributação de altas rendas. Boa. E aí eu passo a palavra para você. Você prefere seguir primeiro? Quer que eu fale um Não, pouquinho? não, Como que a vamos gente lá. faz? Eu posso Tá, começar aqui e eu tá. acho que isso também pega um gancho legal com o que você colocou há pouco, que é a questão da informalidade, né? Muitas empresas, principalmente simples, empresas menores, elas tinham muito esse hábito de, olha, eu vou negociar aqui, vou pagar alguma coisa, né, com a minha pessoa física, depois eu distribuo o dividendo isento. Isso sempre funcionou bem porque o dividendo era isento. Então eu podia distribuir 50, 70, 100, 200, todo o valor que era distribuído de dividendo de sócio, né, desde que corretamente apurado, tudo ele tinha isenção de imposto de renda. Isso acabou, né? A partir no ano passado, final do ano passado, foi promulgada uma lei, a Lei 15.270, que ela disse que a partir deste ano, 1º de janeiro de 26, os dividendos distribuídos de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, sócio, né, acima de R$ 50.000 no mês, eles estarão sujeitos a uma retenção obrigatória de 10%. Tá? Então, na prática, se você distribuir 51 mil, você vai ter que reter 10%. Não é sobre a diferença, é sobre o valor total. Tá? Então, você vai ter, nesse exemplo, vai ter que reter R$ 5.100. Tá? Esse valor é uma antecipação do imposto, que aí, no final do ano, quando a gente fechar o imposto de renda, eu vou fazer a conta. Todos os meus rendimentos, se os meus rendimentos totais tributáveis excederem R$ 600.000, eu vou começar a ter um imposto mínimo, tá? Que vai de 1% até 10% quando excede 1.200.000, tá? Então, isso daqui muda o jogo, né? Se antes a informalidade já não era recomendada, mas era tolerada por essa questão, né, por essa dinâmica fiscal, agora
qualquer informalidade no curso da cadeia, ela tem um custo fiscal, porque esse dinheiro não vai conseguir chegar no sócio sem uma tributação adicional de 10%. Tá? Então, veja, você perde duas vezes se você é empresário. Né? Você perde, primeiro, não descontando o crédito, e segundo, quando esse dinheiro for voltar para você. Né? Isso, claro, admitindo um cenário de dividendo acima de 50 mil por mês por sócio. Tá? Se forem 3 sócios, é 50 mil para cada sócio, tá? Para estar dentro do limite da isenção. Essa reforma, claro, é uma mudança drástica, né? Quebrou uma situação que já durava 20 anos, né? De isenção, mas ela trouxe algumas oportunidades, né? Então, assim, pessoas físicas, que eu tenho comentado bastante aqui, a gente tem uma oportunidade de planejamento interessante, que é olhar a sua composição de rendimentos tributáveis. Ah, eu tenho muito dividendo aqui, realmente eu vou cair numa alíquota mais agressiva. Tudo bem, mas você tem formas de compensar essa alíquota agressiva. Então, por exemplo, eu posso fazer investimentos tributáveis em CDB, produtos que são tributados mesmo, que tem lá a regra de 15%, 17,5%, 20%. Por quê? Porque esse imposto que eu pago no meu rendimento financeiro, eu compenso quando eu for fazer a conta do meu imposto mínimo no final do ano. Tá? Então, não é porque você antecipou 10% que não tem solução. Tem muitas soluções. Tá? Então, eu acho que essa é a primeira dica. Principalmente o pessoal que tem capital, né, tem liquidez aportada, investimento, isso pode ser uma oportunidade interessante da gente olhar qual é a composição desses investimentos, né, focar em determinados produtos para gerar tributos, né, retidos e pagos, para que a gente consiga distribuir dividendos em montantes maiores e no fim do dia não ter esses 10% adicional. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E também essa mudança legal, ela traz uma oportunidade da gente pensar e revisitar estruturas societárias. Né? Então, às vezes a gente tinha estruturas de 4 empresas independentes, uma do lado da outra. Será que faz sentido? Né? Vamos pensar se a gente eventualmente faz uma verticalização ou coloca uma empresa verticalizada e a outra não, mantendo lateralizada. Isso tem que ser pensado, tá? Sobretudo quando você tem empresas que uma fornece caixa para outra, sabe? Voltar para o sócio não é uma opção. Então, nós vamos precisar pensar formas aqui de relação societária, mesmo vínculo societário, para que a gente consiga eliminar essa tributação adicional. Tá? Lembrando que o imposto só incide se você distribui pessoa jurídica para pessoa física. Distribuição de dividendo, pessoa jurídica para jurídica, continua isento, independente do valor. Tá? Então, eu acho que aqui temos uma sofisticação interessante. E aí, trazendo essa questão para o simples, né? Que muita gente perguntou, tudo bem, mas esse adicional de 10%, né? Se eu tiver que pagar, se eu tiver que distribuir dividendo acima de 50 mil para o sócio, pessoa física, aplica também se a empresa está no Simples Nacional? Essa é uma dúvida muito legítima, tá? E a Receita Federal foi provocada, né, em perguntas e respostas, e diz que sim, tá? Diz que sim, que é uma lei posterior e que se aplicaria então essa nova regra. Só que existe uma discussão que hoje já está na justiça, tem inclusive ação ajuizada lá no Supremo Tribunal Federal e centenas, milhares de ações já ajuizadas no país, de que nas empresas do Simples Nacional, como existe uma regra específica na legislação delas, tá? Prevendo a isenção, que essa lei federal geral posterior, ela não se aplicaria para o Simples Nacional. Tá? E o argumento aqui da perspectiva jurídica é simples, né? Quando você tem duas leis, qual que é o primeiro critério para você interpretar qual vale? É qual que é a lei mais específica, tá? Se fossem duas leis tratando só sobre tributação de dividendos, era óbvio que a lei posterior seria, vamos dizer assim, válida, né, a disposição posterior. Só que não é o caso. Nós temos aqui uma lei específica aplicável para empresas do Simples Nacional. E essa lei não foi modificada. E essa lei tem uma disposição expressa dizendo que para empresas do Simples, os dividendos são isentos, independente do valor que é pago. Tá? Então, assim, essa é uma discussão muito legítima. Já existem dezenas, centenas aí de decisões favoráveis. Não é uma briga, tá resolvido, definitiva. Juridicamente é muito forte, tá? O argumento jurídico é muito consistente. Mas é uma briga de anos, né? Vai certamente para tribunais superiores e eventualmente será, inclusive, decidida pelo Supremo, tá? Em matéria de Simples Nacional, a jurisprudência do Supremo ela é muito protetiva. Tá? Já tivemos diversas discussões de Simples, inclusive, uns 2 anos atrás, nós tivemos a questão das imunidades, se as empresas do Simples fariam jus a imunidades também, já que elas têm alíquotas beneficiadas, e o Supremo diz que sim.
Então, assim, o Supremo ele enxerga, até porque a Constituição assim determina, o Simples Nacional como algo a se proteger, né? Então, eu enxergo com muito bons olhos essa discussão aqui, tá? Para pessoas físicas que tenham aí a necessidade de fazer distribuições acima de 50 mil, sobretudo acima de 100 mil por mês, né? Porque aí você já cai no 10% obrigatoriamente, e você não consiga ter outros mecanismos para tentar reduzir essa alíquota, temos aqui uma oportunidade de fazer uma briga judicial. Tá? Então, dá para a gente entrar com uma ação, uma ação simples de ser feita, uma ação que não tem risco de sucumbência caso você perca, tá? As custas também são bastante reduzidas e tem uma chance bem realista aqui de sucesso perante o Poder Judiciário. Tá? Você pode pedir uma liminar, inclusive, uma decisão provisória, né, que é relativamente rápido, que se for autorizada, você já pode começar a distribuir desde já os dividendos acima de 50 mil, sem tributação, sem o risco de ter qualquer questionamento por parte do fisco. Tá? Então, a gente deixa sempre isso daí, a gente já está com alguns clientes que já ingressaram com isso também, já temos, inclusive, algumas decisões favoráveis e fica a sugestão para vocês avaliarem, tá? Cada modelo justifica uma estratégia, mas se fizer sentido, é uma oportunidade que tem na mesa aqui também. Muito bom, Vitor. Acho que é um tema bem importante mesmo, e como você comentou, aqui tem essa questão realmente do olhar para o Simples Nacional, realmente da justiça do próprio STF sobre, né? Então, acho que assim, a chance de êxito aqui ela existe, né, de forma Relevante. bem positiva, né? E além de estar sendo um pedido aqui respaldado realmente aqui na lei, né? Nesse ponto, em relação a isso, então assim, pessoal, a gente está à disposição, se vocês quiserem fazer contato com a gente aqui para explicar como que seria esse processo, tá? Porque pode ser que hoje você não esteja distribuindo e tendo essa tributação, mas já vão ter os próximos meses e pode ser que você atinja, né? Essa tributação é uma tributação da pessoa física, tá? Então, assim, essas altas rendas não é da pessoa jurídica, tá? Ela começa na pessoa jurídica porque o dividendo está ali dentro da pessoa jurídica, né? Os rendimentos realmente que essa pessoa física vai aferir, ele começa muitas vezes dentro de uma pessoa jurídica realmente para chegar na física, mas é os rendimentos que a física totaliza, né? E seria muito ruim aqui você estar descobrindo isso só na hora que você for fechar seu IR lá no próximo ano, porque aí que vai ter esse efeito de fechamento, de encerramento, né? E hoje, como eu comentei na PJ, na PF, é ainda pior, tá? A questão de regulamentação disso, tá? A Receita agora está muito fechada os processos, com as comunicações, teu IR já vem praticamente já assim, tudo Pré-preenchido, né? tabulado, tá? Pré-preenchido, então não tem, e aquilo que está preenchido do outro lado, que está lá considerando como receita, não tem para onde fugir, tá? Vai gerar ali, aí gerou a tributação e você não tem para onde correr. Então, é o momento de olhar para esse dentro de casa agora, ver o que tem que fazer, às vezes é processo realmente que você precisa estruturar. O Dr. Vitor colocou aqui muito bem em relação à parte também da questão dos planejamentos aqui empresariais, mesmo em relação à parte de verticalização. Então, vocês vêm falar muito hoje sobre holdings, então, não necessariamente a holding ela tem um papel aqui um tipo de empresa, né? Que a gente vê aqui muito bem aplicada em termos de consolidação, que até há muito pouco tempo atrás a gente via muito pensando naquela empresa que quer consolidar resultado, tem aqui sociedades mistas de participação e ele quer enxergar aqui o resultado das operacionais dentro de um único negócio. Então a gente via muito isso mais no sentido de compliance. Agora, ele passa a ser visto agora num contexto de planejamento tributário e não de planejamento tributário que vai estar aqui de forma a lesar o fisco, não, pelo contrário, tá? Realmente aplicar aquilo como deve ser, né? E até mesmo voltando àquela mesma fala de forma simples que eu coloquei lá atrás em relação à parte de formalização, de separar o que é da física e da jurídica, nesse caso da holding, né, ela bem aplicado aqui dentro desse processo, né? O importante é que lá na pessoa física, quanto menor for o rendimento que ele estiver recebendo aqui seja de dividendos, tá? Não vou entrar na questão de salários, porque os salários realmente são os prolabores que tem que ter, e a Receita também deve começar a olhar ali com esse olhar mais técnico em relação à ocupação que aquele acionista realmente tem ali, se ele é um executivo, versus ao valor que ele deveria exercer, né? Que o mercado hoje pratica aqui algumas áreas de risco aqui em relação a isso. Às vezes salários aqui são muito baixos perante ao que realmente aquela função exerce, né? Então, assim, prolabore é uma coisa, distribuição de dividendos é outra, né? Então, o pessoal antigamente fugia um pouco desse prolabore para ir dividendos que não era tributado, e agora, tipo, os dois são, né? Claro que com pesos diferentes,
mas realmente os dividendos ele passa a ter essa tributação quando atinge esse valor, né? Então, a partir do momento que ele atinge aqui um pagamento, né, da pessoa jurídica para a física recebe a partir de 50 mil reais no mês, ele passa a ter que ter a retenção obrigatória aqui dentro da pessoa jurídica, tá? E aí é uma responsabilidade da empresa reter. Não cabe à pessoa física ir lá e recolher isso nesse momento, tá? Porque a física vai ter que ter o quê? O momento de ir lá e prestar conta disso lá no comecinho do próximo ano, sobre 2026, no momento que ela for acionar o contador para poder fazer a declaração de imposto de renda do ajuste anual dela de física, que é o que a gente está fazendo agora nesse momento, já quase que encerrando aqui do ano de 2025, né? No ano que vem nós vamos ter isso, só com esse advendo diferente aqui agora, que é a tributação de altas rendas, né? Então, nesse momento é onde vai ser apurado todos esses débitos e créditos, de tudo que você teve ali de rendimentos, e assim, é uma tributação que ele pega sobre os rendimentos totais, né? Então, ele vai analisar tudo que você teve ali de rendimento de prolabore, rendimentos financeiros, aluguel, mais o rendimento da distribuição de dividendos. Na somatória disso tudo, se passou dos 600 mil reais, é onde que além de você ter pago aqui tributos das outras fases do Carnê-Leão, do IR, do aluguel, da folha de salário sobre o Prolabore, que antes você conseguia talvez ter até alguma restituição. Nesse caso aqui, você tem um ajuste aqui agora que é passou de 600 mil, esse excedente do que passa de 600 mil, você aplica aqui pela diferença do que é a parcela de isenção, que é 600, você aplica os 10%, né? Então, assim, ele aí teria aqui uma alíquota efetiva, né, que ele poderá chegar até em 10%, de alíquota efetiva, caso ultrapasse 1.200.000 de recebimento, né? Então, quando a gente volta aqui para a questão do planejamento que o Vitor comentou, e eu falei aqui da questão da holding, mas não necessariamente holding, a gente tem aqui uma empresa realmente que verticalize essa estrutura, que cuide de investimento. Às vezes, não necessariamente, que hoje assim, a gente tem um hábito de trazer o dinheiro para a física e às vezes tirar aquilo de dentro do negócio, e isso, às vezes, nem é o momento de trazer isso, descapitalizar a empresa. Primeiro, tem que pensar se é o momento de descapitalizar o operacional, principalmente hoje em dia, com a situação de caixa que os negócios estão se comportando, né? Mas, muitas vezes, tipo, ó, em vez de eu mandar isso para a minha pessoa física, eu fiz esse trânsito com uma outra empresa que é a sócia, né? E aí vai para a física só aquilo que realmente é a necessidade de custo da pessoa física. Os investimentos eles passam a ser geridos aqui dentro da sociedade que é a proprietária, né? Esse é um assunto um pouco mais complexo que merece aqui um planejamento, uma análise. A gente está passando aqui também pelo processo aqui também da reforma do ITCMD também. Então, o momento de discutir sobre esse tema é um tema importantíssimo, tá? E que pode dar assim uma reestruturação, um impacto aqui na tua conta fiscal da pessoa física muito grande, tá? Então não deixe para tomar essas decisões depois. Também esse ano é o ano de mudança e de implantação desse novo sistema do ITCMD em relação à alteração da legislação. Então tem muitos processos aqui, então acho que e todos eles estão interligados, a física com a jurídica, né, tá? A gente nunca teve num momento assim tão importante de tomar uma decisão e fazer essas implantações como a gente está agora, tá? Se deixar para o ano que vem, aí vai ser tarde, vai ser um ano que já vai ter sido encerrado, não tem mais o que fazer, né, sobre esse aspecto, né? Então, assim, a demanda por esse processo está grande, tá? Então a gente fica também, se coloca à disposição também de vocês aqui para estarem tratando também desse tema, tá bom? Isso aí, Carlos. Eu acho que foi um ótimo apanhado que você fez aqui. A questão do TCMD também é uma questão muito séria, né? Já foi agora aprovada a legislação nacional que todo mundo estava esperando. Então, os estados eles terão agora obrigatoriamente que se conformar, inclusive a questão da alíquota progressiva que vai aumentar, todo mundo sabe. E deve acontecer esse ano, tá? Se não acontecer, nós estaremos diante de uma situação inconstitucional, inclusive. Então, é muito provável que aconteça, tá? E é isso, eu acho que é importantíssimo ter essa consciência, o sócio principalmente, de que agora nós vamos ter que ter uma visão dupla. Antes a gente tinha que olhar só, vamos dizer assim, a questão da empresa, né? Porque a empresa, o negócio dela vinha para o sócio já livre, agora não é mais assim. Então nós vamos ter que fazer um planejamento para a empresa e um planejamento para o sócio. E a hora é agora, porque é isso, fechou o exercício, a gente já não tem mais o que fazer. Entendeu? Esse ano aqui eu ainda consigo, eu falei para vocês, tem diversos aqui que nós estamos fazendo, que nós estamos sugerindo, ó, vamos migrar o teu investimento do A para o B, porque aí você tem um valor aqui, uma liquidez alta, isso aqui, se tiver num investimento tributável, você zerou o teu imposto aqui a pagar. Só que veja, acabou o exercício, 31 de dezembro, eu não tenho como fazer uma aplicação retroativa. Entendeu? Aí acabou. Aí a conta está aqui, a gente pode eventualmente mudar para o ano subsequente, mas o passado a gente não consegue mexer.
tá? Já foram 5 anos já foram 5 meses desse ano, então nós temos ainda um tempo, tá? Tem tempo hábil, mas é importante deixar esse cenário claro para vocês. Quem tem situações, dividendos relevantes, ou mesmo não é nem dividendo, mas eu tenho muita aplicação financeira, por exemplo, que eu recebo, ou outros rendimentos tributáveis que eu recebo, vamos sentar, vamos conversar, porque assim, eu tenho situações aqui que nós conseguimos zerar imposto, de forma absolutamente legítima, tá? Zerar, só com movimentação de liquidez, tá? Ou com movimentação de verticalização, né? E tem situações que a gente conseguiu reduzir drasticamente. Então, de uma projeção de pagar 600 mil, 700 mil de imposto de renda da pessoa física no ano seguinte, caiu para 50. Né? Então, assim, tem coisas para se trabalhar. Só que tem que ser feito com antecedência, porque, primeiro, é um trabalho de diagnóstico, não é simples, ainda mais em contextos que tem diversos ativos, tudo. Isso vai demandar um tempo para a gente analisar. E implementação. Né? Às vezes você tem produtos que demandam prazos maiores para você fazer retirada, migração. Então, isso precisa ser bem alinhado para a gente ter tempo mesmo. Eu considero assim, 3 a 4 meses o razoável, né, para a gente já conseguir ter implementado 100% um planejamento. Então, 3 meses nós estamos já em agosto, né? Já estamos já com uma folga reduzida aí até o final do ano. Então, para quem tem, eu acho que a gente fica à disposição aqui. Acho que é uma oportunidade muito interessante para conversar a respeito. Não, maravilha, Vitor. Partindo aqui pro encerramento aqui, a gente discutiu muita coisa. Eu só lembrei de um último ponto aqui que eu acho que é importante tá. Já falamos bastante sobre ele, é uma das coisas que eu sempre abordo aqui quando eu tenho falado sobre a reforma tributária, que para mim a reforma tributária, ela primeiro ela passa por uma reforma de negócios, né, e financeira para depois ela ser tributária, né? Acho que a principal mudança dela é nesse contexto, né? E aí nessa ótica a gente não pode, acho que deixar de falar, né? Eu acho que eu gostaria de relembrar a todos em relação à questão que o crédito, né, a partir do próximo ano, o débito, o crédito é financeiro, né? Então eu passo a ter o pagamento do meu tributo, né, do CBS a partir do ano que vem, que é o tributo que entra aqui da reforma, né? E para o meu cliente, né, ele ter o crédito na escrita dele, eu tenho que, obviamente, ter pago esse tributo. Se eu não paguei, né, o meu cliente não tem que ter. Da mesma forma que Vice-versa, né? se o meu fornecedor não pagou o CBS, eu também não tenho crédito. Então não adianta achar que vou ter um ajuste aqui, a contabilidade vai lá e coloca o crédito, lança a provisão. Não, a nota fiscal está aqui. Não, gente, não é. Claro, tem que ter a nota fiscal, porque a origem de tudo isso é a nota fiscal, como coloquei para vocês, e acho que precisa, de uma vez por todas, a gente sair desse cenário de informalidade, de aceitar descontos, né? E partir realmente para cobrar, porque assim, o crédito dentro dessa nota é um crédito muito importante, né? Então é passar a dar valor para isso, porque assim, ele nasce dentro da nota. Vamos ter aqui até o final do próximo ano, deve iniciar ali também o split payment, que é o pagamento inteligente de retenções e já pagamento direto ali das operações, mas enquanto a gente não tem, né, cabe aqui as relações, né, empresariais, né, prezarem por isso, né, porque aqui uma falta de pagamento de um fornecedor nosso que é chave vai fazer com que eu tenha ali um desencadeamento de caixa para eu poder fazer o cumprimento do meu recolhimento do meu CBS e vice-versa do outro lado, né? Então, eu Perfeito. não pagar o meu tributo, o meu CBS, eu não serei bem quisto pelo meu cliente do outro lado, porque o meu cliente conta ali com aquele crédito do outro lado. Então, assim, cria aqui uma questão negocial, né? Uma questão aqui de o mercado vai ficar competitivo para isso também. Então, financiamento por tributo não dá mais, entendeu? Então, assim, se eu me financiar por tributo de ir lá e parcelar esse tributo, eu posso, só que o meu cliente vai receber esse parcelado. Então, antes disso, eu vou ter que ter ainda uma benção do meu cliente para que ele aceite que eu estou parcelando. Então, não é algo legal, né? Então, acho que assim, pensando nessa situação de ajustes de margens, de precificação, de resultado, todo mundo trabalha com a margem espremida, né? E todo mundo tem aqui um orçamento para cumprir, uma meta para cumprir, então assim, é algo que é difícil achar que isso vai acontecer, esse apadrinhamento, esse ajuste aqui entre as partes, sempre, tudo bem, eu espero você pagar e está tudo certo. Não, eu acho que isso vai ser difícil de acontecer. Né? Então, acho que é uma informação que eu gostaria que vocês deixassem isso guardado e se planejassem, porque, assim, os primeiros meses do próximo ano vão ser meses que vão acontecer esse descasamento em relação a débito e crédito, justamente porque primeiro vai ter que ter o pagamento ali do meu fornecedor,
para ele me gerar o crédito. Então, todo o meu débito de prestação de serviço de janeiro, eu vou ter que pagar em fevereiro. E já saiu a data de pagamento, por exemplo, do CBS de janeiro, ele vai ser dia 26 de fevereiro. Então, em 26 de fevereiro, eu vou ter que honrar com o meu CBS sobre a prestação de serviço do mês de janeiro. No entanto, eu não vou ter crédito ali ainda, porque Quase todas nada. as minhas compras que eu fiz ali dentro do mês de janeiro são compras que o meu fornecedor vai também Também vai pagar em pagar. 26 de fevereiro. Então, janeiro, fevereiro do próximo ano, eu vou ter que honrar com os 10% cheio do meu CBS, porque eu não vou ter crédito nenhum ainda, né? Porque não vou ter que um fornecedor, acredito que não teria um que iria lá fechar antes e pagar isso dentro do mês de janeiro. Não existe isso, né? Não vai estar nem com o mês fechado. Então, isso começa a se comportar e se ajustar em termos de composição de caixa a partir de março em diante, né? Então, precisa fazer aqui uma programação de fluxo de caixa, pensando nesses aspectos. É importante vocês falarem com os financeiros de vocês, verificar realmente esse impacto que vai ter aqui sobre o CBS, lembrando que o ano que vem é só o CBS. Então, mesmo você que está no Simples hoje, você vai ter esse pedaço optando, então vai ter também lucro presumido e lucro real, então nem se fala, tá? E tendo dúvida, tá? A gente fica à disposição aqui, teremos imenso prazer em estar dividindo isso com vocês, além de todas essas soluções aqui da parte de planejamento, da parte da própria implantação da reforma tributária também, que é um dos produtos-chave que a gente tem seguido esse ano para junto dos clientes, né? O Dr. Vitor é um desses parceiros que tem participado com a gente também dentro dos projetos de implantação, né? Então, por fim, Vitor, eu acho que é só te agradecer, tá? Mais uma vez pela parceria, pela disponibilidade, tá? Por ter dividido os conhecimentos aqui com a gente de uma forma tão precisa, didática, cirúrgica, aqui como sempre, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, cara, sempre um prazer falar com vocês aqui. Espero que a gente tenha conseguido contribuir em alguma medida para trazer os pontos centrais aqui, né, colocar o que precisa ser pensado, né, na mesa. Que eu acho que esse foi o nosso grande objetivo, né, permitir com que os empresários tenham aí subsídios para tomar uma decisão relevante aí nos próximos meses sobre regime tributário, seja na pessoa jurídica, seja no fim do dia também na própria pessoa física. Então, agradeço novamente e ficamos aqui sempre à disposição. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Agradeço a boa atenção de tarde. todos aqui, a audiência de todos vocês. Vitor, Obrigado mais a uma vez, muito todos. obrigado, viu? Obrigado a todos, uma boa Abraço a tarde. todos.